Brandão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo brasileiro, movimento literário que teve início lá em 1836, com a publicação de Gonçalves de Magalhães, chamado Suspiros Poéticos de Saudade. O romantismo brasileiro começa a ganhar força e forma depois da independência nacional. E todo esse momento importante representou mudanças significativas em todos os contextos sociais e culturais da época. Nessa época, depois de quase meio século de colonização portuguesa, o Brasil tentava consolidar poder e adquirir uma organização. E depois de que Dom João declarou a abertura dos portos às nações amigas, o comércio e a exportação expandiram e diversificaram a economia da nação inteira. Com todas as mudanças na economia e também na mudança da capital do Brasil, antes Salvador e agora Rio de Janeiro, a cultura foi impactada positivamente com prédios públicos, museus, bibliotecas e demais instituições. Nesta época surge então o Museu Nacional, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil, entre outros. Depois de tanta influência europeia e todos os aspectos sociais e culturais do país, começou a especular a ideia incômoda de ter tantos moldes estrangeiros nas nossas vidas. Desse modo, escritores do período buscaram na literatura uma autonomia, uma retomada aos aspectos do que de fato é a cultura brasileira. Surgem também, nessa época, folhetins, pequenos capítulos publicados nos jornais, tornando a leitura, o ato de ler, um pouquinho mais acessível para a população. O romantismo então se caracterizou, em primeiro momento, pela busca dessa identidade nacional perdida e um resgate aos valores populares, folclóricos e regionalistas. Assim, é comum figuras de destaque para o índio, a natureza, as regiões, a realidade social brasileira, a cidade e afins. É importante ressaltar que o romantismo brasileiro está dividido em 3 fases ou gerações. Nelas, as características dos escritores se diferem. A primeira geração teve como principal característica o nacionalismo e o indianismo, explorando a natureza, o ufanismo, o herói brasileiro, a constituição do herói brasileiro, a nação e a valorização da cultura brasileira, o que é um resgate, né? Nessa geração, nomes como Gonçalves Dias, José de Alencar e o próprio Gonçalves de Magalhães, que é quem iniciou todo esse movimento literário no Brasil, são nomes importantíssimos para entendermos o que foi essa fase, né? A primeira fase do romantismo brasileiro. A segunda geração foi fortemente influenciada pela poesia do inglês George Byron, onde ficou conhecida também como geração ultrarromântica. Egocentrismo, negativismo, dúvida, boemia e exaltação da morte foram aspectos que marcaram este momento do romantismo brasileiro. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Varela e Junqueira Freire foram os principais expoentes dessa geração. A terceira geração, por fim, é caracterizada pela poesia libertária, onde o foco eram os problemas sociais, o abolicionismo e demais questões sistemáticas. Conhecida também como geração cordoreira, que vem lá, uma retomada lá da Cordilheira dos Andes, os principais representantes são Castro Alves e Tobias de Barreto. Em geral, o rompimento com a tradição clássica, o subjetivismo, a evasão da realidade e o sentimentalismo são pontos importantes para a gente entender o que compreende esse movimento romântico no Brasil. Eu acho que dá para resumir que essa busca pela identidade nacional ela é muito importante para o que é o movimento literário romântico brasileiro. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.